virá sobre vós. Então, quando essa virtude, que é a virtude do Espírito Santo, ela vem sobre o homem, aí acrescenta, né, os fundamentos que dizem: sereis meu testemunho em Samaria, na Judéia, né, e em todos os confins da terra. Samaria, na nossa casa, na Judéia, na nossa cidade, na nossa rua, e por onde nós passarmos, essa virtude, né? Porque isso não é do homem, né? Diz que não são nós que escolhemos a ele, mas sim ele que nos escolheu. E que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque em meio a esse chamado, como muitos, em meio à multidão, muitos desistem. Em meio à multidão, em meio ao sufoco, muitos desistem. Não se faz como fez aquela mulher do fluxo de sangue. Em meio à multidão, ela não desistiu. Né? Não faz como se fez o pequeno homem chamado Zaqueu. Em meio à multidão, ele não desistiu. Eu quero fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. E chamar a atenção de Deus é a excelência do amor no coração do homem. Quando o Espírito Santo convence o homem do pecado e da morte, ele tenta fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Ah, mas precisamos chamar a atenção de Deus? Salmo 103:5 diz que ele está no céu, que se curva para ver o que está na terra. Ele está atento. Diz que é para ver o que está na terra. Né? E que do pó levanta o pequeno, que do monturo ele ergue o necessitado. E que se assim se faz sentar junto aos seus príncipes, e sim, príncipes do seu povo. Então, quando ele olha, ele está atento, nós precisamos de chamar a atenção. Né? Porque ele diz assim: tudo que tiveres de fazer, faça do seu coração, porque dele procede a saída da vida. E é no nosso coração que chamamos a atenção de Deus. Então, essas duas personagens chamaram a atenção de Deus. Um no tocar, tantas pessoas tocando Jesus, aquela mulher toca em Jesus. Então, nós precisamos de agradecer a Deus, de sermos gratos pelo que Deus fez na vida dos nossos amados irmãos que está aqui, irmão Marcos, e o nosso amado que o acompanha, que são testemunhos vivos da graça de Deus. E, além de tudo, dentro de um projeto como esse, que foi uma casa de recuperação, né, onde ele esteve, né, e hoje ele é grato a Deus. Esses dias eu contei aqui, eu passando em Curimatá, uma cidadezinha do interior do Piauí, passo em frente a uma padaria, quando eu menos imagino, veio um Siena, sem placa, me acompanhando, eu disse: o que é isso? E estava picho e tal, né? Aí passa na minha frente e alguém disse assim: olha, está pedindo para parar. Que era um pastor, né, recuperado de uma casa de recuperação. Ele viu um problema no meu carro, casa de recuperação anuncial de vida. E disse: rapaz, vamos ali na minha padaria, vamos lá. E lá nos deu biscoito, um pacote de café. E disse: vamos no posto de gasolina, vamos encher o tanque do teu carro. E quando voltar, passe aqui, que eu estou aqui para servir. Amém? Então, são frutos. Você amanhã pode ter um fruto desse. Aqui eu fico feliz, satisfeito, né, e alegre em receber o nosso amado, né, que também passaram o mesmo processo que eu passei e que vocês estão passando. Né? Hoje pela manhã, na escola dominical, eu falei para vocês, ensino dessa escola de líder, né? Nós precisamos de contemplar a bênção de Deus. Então nós vamos, nesse momento, orar a Deus, curvar nossas cabeças e pedir a Deus que venha abençoar a vida do irmão Marcos, que ele venha contar aquilo que Deus fez para a edificação da sua vida. E se a palavra mencionada por ele entrar simplesmente no coração de um de vocês, ou de dois, ou de três, ou de quatro, ou de cinco, que vocês possam transmitir para outras pessoas e ganhar a sua alma verdadeiramente para Jesus através desse testemunho, é uma festa no céu. Né? Deus, né, faz uma festa no céu. Há festas na terra, de círculo de oração, há tantas festas, tanta alegria, mas o único momento que há festa no céu é quando uma alma, né, muda o conceito do seu coração e entrega a sua vida a Jesus. Em corpo, em alma e espírito. Amém? Em São de Deus e eterno Pai. Eu quero te... Em primeiro lugar, eu salvo os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Esse foi para mim, né? Agora eu vou para Deus. Eu salvo os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Para Deus tem que ser com alegria, com fervor. Irmãos, para mim é um motivo de honra e glória, em primeiro lugar, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por dar mais uma oportunidade de estar falando do nome dele, de estar aqui na presença dos irmãos, trazendo um pouco
do que Deus fez na minha vida, tá? Porque se fosse para a gente contar, como o pastor também tem o testemunho dele, então a gente eu acho que uma semana não daria para contar tudo. Mas o pouco que eu vou resumir aqui é para edificar o nome do Senhor Jesus Cristo, edificar a vida dos irmãos, porque aqui vocês estão numa família, tá? E eu venho falar para vocês que eu agradeço muito a Deus por eu ter conhecido um pastor chamado Pastor Afonso, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lá em São Paulo, Jardim da Conquista. Hoje tem a Casa de Recuperação Cristo, é onde eu passei, e aí ali é onde eu fui liberto. Mas antes de começar esse testemunho, eu vou simplificar uma palavra que está em Eclesiastes 3. Se quem tiver sua Bíblia pode abrir. Eclesiastes 3, receba de Deus aí. O Espírito Santo de Deus me tocou que através dessa palavra é onde vai vir a continuação do testemunho. Eu vou estar resumindo essa palavra em simples coisas. Tanto é o nome do Senhor Jesus. Eclesiastes 3 diz o quê? Há tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Há tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de falar, tempo de ficar calado. Tempo de jogar pedra, tempo de jogar pedra. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Ou seja, tudo na nossa vida nós temos um tempo determinado, nós não sabemos administrar o nosso tempo. Às vezes um filho chega para o pai: o senhor tem tempo de brincar comigo? Não, agora não tenho, porque agora eu estou cheio de atividades. A mãe, às vezes, dali, o filho chama: mãe, me ajuda a fazer uma tarefa. Não tenho tempo porque eu estou muito ocupada. Temos tempos simples. Nós temos tempos determinados para fazer tudo. Para vocês verem, o meu trabalho, graças a Deus, a gente já viajou 27 cidades. Tivemos 27 cidades, estivemos no Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia recentemente também, tá? Conversando com os irmãos lá, e falando de Deus para aquele povo, e contando o que Deus vem fazendo na nossa vida. E é onde eu estava falando com o Lenildo, e depois, se for a vontade de Deus, e se ele sentir, que ele fale nem que for umas 3 palavrinhas do que Deus fez, porque é o que eu estava falando com os irmãos antes do pastor chegar. Não tenha vergonha. Se Deus ele te fez um milagre de te dar uma Bíblia, olha, está vendo essa Bíblia? Deus me deu. Mostre que isso foi Deus que colocou para você. Você ganhou aquilo. Então veio da providência de Deus. Se hoje você está aqui, já é um milagre. Por quê? Ontem eu estive aqui falando com os irmãos. Eu agradeço muito a Deus que Deus me tirou do lixo e me colocou no luxo. Através dessa palavra agora é onde eu vou entrar para vocês um pouco do meu testemunho. Sou cearense do Juazeiro do Norte, estado do Ceará. Filho de uma cearense com 7 filhos que saiu do estado do Ceará para viver na capital de São Paulo. Minha mãe foi morar em São Mateus, aonde nós vimos aquela cidade do bairro de São Mateus crescer. E quando eu fui morar no São Mateus, existia só a praça de São Mateus e a avenida bateu bem que nem asfalto tinha. Aquela senhora, com 7 filhos, graças a Deus hoje ela conseguiu formar os 7. Lá em casa todos são formados. Eu sou formado em Física. Recentemente terminei bacharel em Teologia. Tem em casa médicos, tem engenheiros, tem advogados, tem empresários, mas uma simples costureira que sempre acreditou em Deus. Hoje eu tenho um ministério em Santos, é o Ministério UFC Unidos da Força de Cristo. Represento o Ministério Mudança de Vida da nossa, falo com muito orgulho dela, que é a nossa pastora presidente, Cléo Rousseff. E o Ministério Mudança de Vida é um ministério hoje que é ganhar almas para Jesus. E o meu ministério que eu criei é o Ministério de Jovens, porque eu sou líder de jovens também. E quando eu estou viajando, nós temos o vice-líder. E graças a Deus, quando nós chegamos, Deus nos colocou nessa igreja, só existia um jovem só. Não existia o Ministério de Jovens. Hoje nós estamos em 150 jovens. Todos os domingos nós temos 3 combis dessa
que sai porta a porta pregando a palavra de Deus. E eu tenho o costume de dizer o seguinte: o que traz a salvação é crer em Jesus Cristo. O que traz a salvação não é a placa da igreja. Hoje nós vivemos num mundo que se prega igreja A, igreja B, igreja C, mas esquece de um Cristo que está voltando. E esquece de um Cristo que liberta. Esquece de um Cristo que ele pode tirar o ser humano das drogas. Foi como eu falei ontem aqui. Toda vez que eu chego numa igreja que eu vou pregar, eu tenho o costume de dizer: se você visse uma lagarta no chão, o que você faria? Irmã, se você visse uma lagarta no chão agora, o que você faria? Corria. Missionária, se visse uma lagarta no chão agora, o que faria? Mataria. Pastor, se visse uma lagarta no chão, o que faria? Da mesma forma. A mesma forma. Nós esquecemos que essa lagarta, depois de 7 dias, vira uma linda borboleta e todo mundo quer pegar. Aqui na frente de vocês está uma ex-lagarta que foi para a Cracolândia e ficou na Cracolândia, em São Paulo. Somando tudo, dá mais de 12 anos. Na Cracolândia. Ali. Usando de 5 a 10 gramas de crack por dia. E na época eu era muito nojento. Satanás me deixava um usuário nojento. E é isso que ele faz. Você acha que o cara é o... Eu sou o cara. Não. O cara é Jesus Cristo. E ali tudo começou como? A gente trabalha vendendo livro, nas casas eu falo isso. A educação, ela vem de casa. O colégio é um pouco primeiro. Eu aprendi a fumar no colégio. Eu aprendi a usar droga com meu irmão mais velho, onde eu conheci o crack. E ali foi, meu irmão. Todos os que estão aqui dentro, não é só o crack. Como ontem eu também falei um pouco aqui, somos vários tipos. Quando a gente fala em drogas, é desde o tabaco, a nova droga que é a Ox. Ela é 3 vezes mais forte que o crack. Então, o que acontece? Certas decepções da vida, eu perguntava muito para minha mãe, cadê meu pai, já usuário de droga. E ali eu ia usando, voltava para casa. Mas eu agradeço a Deus porque eu não cheguei ao ponto de nunca roubar e nunca vender nada de dentro da minha casa. Eu era um cara que sempre vendi livro, me conheço, trabalhei 14 anos na feira de São Paulo. Meu negócio era gritar: bom dia, senhora, bem que é barato. Era isso. E depois Deus preparou eu conhecer a venda de livros. E ali é onde eu conheci uma serva de Deus, que hoje não faz parte mais da minha vida, que é a mãe dos meus filhos, que não é serva de Deus hoje, infelizmente. Mas foi os primeiros passos para me conhecer a Cristo. Mas ali eu já estava envolvido no crack, já estava envolvido na bebida, nunca gostei de maconha. Eu queria, na época do mundo, vivendo no lixo. O te falasse de maconha para mim, eu falava para ele: não mexe com isso não. Meu negócio é cheirar uma colinha ou crack. Ah, eu tenho um milico aqui para estar usando. Não, meu negócio é de 5 gramas a 10 gramas. Esse negócio aí é coisa de nós. Então, onde eu digo para vocês o seguinte: o tempo foi se passando e aquilo foi indo. Eu tive uma certa decepção na minha vida, que essa decepção foi uma traição. Foi eu viajar. Mas eu agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo porque Ele já tinha um plano na minha vida. Mas só que essa traição aonde me fez eu afundar mais na droga. E ali eu briguei em casa, fui para Cracolândia e ali eu continuei. E ali eu não queria saber. Ali eu era o cara, ali onde chegava as pessoas falavam: Marcão chegou. Por quê? Porque um dia quando eu cheguei na Praça do Correio em São Paulo, na Cracolândia, que ela começa dali, ela vai até Agosmões, e cada mês ela troca de um lugar, porque a polícia fica muito em cima, sai de Agosmões, vai ali para a Avenida São João, fica ali perto da Estação da Luz. Então, quando ali os polícias começam a falar na linguagem de São Paulo e vai dar a volta, de novo para Agosmões. E um certo dia, quando eu cheguei na rua, já decepcionado com a traição, conheci um cara chamado Marcos também. O inimigo me pôs aquele cara, eu tinha o meu trabalho,
E ali eu comecei a beber e tal. E ele, olha, tem um negócio diferente para a gente usar. Vamos usar? Não, começou. E a luta começou ali. Nisso me chega um cara com o nome de Walter. Todo mundo chamava ele de Nego Walter. Ele chegou para mim e falou para mim assim, o negócio é o seguinte, você vai ficar no meio da rapaziada aí, você tem que sair para arrumar um dinheiro e pagar um pau aqui, porque aqui qualquer um chega para um pau. E eu ali continuei quieto, usei aquela droga, e ele vinha e falava comigo. E aí ele começou a tirar meu dinheiro. Tudo que eu pegava de dinheiro, que eu tinha de dinheiro, ele começou a tirar aquele dinheiro. E um certo dia, um certo ódio foi entrando no meu coração, e eu perguntei para o Marcos, que conversava comigo, que ele começou a me chamar de primo, e eu disse para ele, primo, por que esse cara faz isso com todo mundo que chega aqui? Ele falou, não, ele é o cara do pedaço. Aqui quem manda é ele. E eu disse, é errado. A partir de hoje ele não manda mais. Não se mexe com esse cara. A partir de hoje ele não manda mais aqui. E esse cara chegou, a gente tinha saído, tinha arrumado dinheiro, estava com R$500 no bolso, em coisa de meia hora que nós saímos, nós arrumamos R$500. Só na lábia. Só na conversa. E quando nós voltamos, esse cidadão chegou e falou, cadê a grana? E eu disse, não tem. Tem sim. Eu falei, quer saber? Tem. Mas a partir de hoje você não vai mexer com nenhum mendigo que está aqui. A partir de hoje você não vai mexer com nenhuma criança de 13 anos que está aqui. E a partir de hoje você não vai fazer mais nenhum mal com uma pessoa que não tem condições de se levantar, porque tinha pessoas que levantavam bebendo, acordavam bebendo e ali estava e apanhava daquele cara. E ele falou, você está pensando o que é? Falei, me chamo Marcos Bezerra da Silva, filho de Dona Hilda. E eu, você não vou deixar ninguém extorquir. E ali, meus irmãos, aquele cara veio para cima de mim. E ali o inimigo tomou posse de mim, onde eu dei uma paulada na cabeça dele, que abriu, onde ele matou. Levaram ele para a Santa Casa de Misericórdia. Quando ele voltou, no outro dia, todo enfaixado, todo mundo já estava preparado, eu e o Marcos preparados, porque a partir do momento que você vive na rua, que você dorme na rua, você tem que dormir com o olho aberto e outro fechado. E todos que dormem na rua, você dorme num papelão, como a gente dormia, como alguns aqui, eu acho que já passaram por isso, e você tem que estar ou com ferro ou com um pedaço de pau na mão ali para se proteger. E ali eu tinha uma faca. Eu falei, cidadão vinho, eu rasgo ele de fora a fora. É a lei da sobrevivência. Ou é você ou é a pessoa. Mas não, foi diferente. Não era isso que Deus queria que eu fizesse. Eu arrancasse a vida de uma pessoa que eu nunca arranquei, graças a Deus. Mas ele veio e perguntou para mim por que eu dei aquela palavra na cabeça dele. Eu falei, a partir de hoje não tem ninguém que manda aqui, não. Aqui está todo mundo na mesma situação, aqui está todo mundo lascado, aqui está todo mundo usando droga, aqui está todo mundo bebendo, aqui tem pessoas que não têm família. E tem extorquido ainda. E a partir daquele momento, todo mundo na Cracolândia começou a me respeitar. Até hoje, quando a gente vai fazer um trabalho de evangelização, lá, graças a Deus, somos respeitados em Cristo hoje, não como ex-traficante, não como um ex que comandava tudo, mas ali a gente colocou uma ordem, porque estava todo mundo na rua. Meninas de 13, de 7 anos de idade, de 8, eram estrupadas por esse cara. Tinha que fazer alguma coisa por causa desse cara. Isso se parou. Só que o tempo foi se passando, e eu me aprofundando nas drogas. Mas eu tinha uma coisa. Ao mesmo tempo que eu usava droga, daqui a pouco, Deus mandava um anjo que me dava uns 5 minutos. Parecia que eu tinha 2 personalidades. Eu me dava 5 minutos, eu olhava, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é meu lugar. Eu pegava, voltava para casa, tomava banho, ia viajar. Fazia a minha produção, graças a Deus, está aí. O Lenil que viaja junto com a gente, o vendedor de livro, ele ganha muito bem. Na época eu já ganhava, chegava de viagem, eu já tinha uns 8, 10 mil de pagamento. Só que metade ia para minha casa, porque eu não deixava meus filhos sem nada, e depois eu dava um jeito de discutir dentro de casa para mim ir para a rua de novo. E a mãe dos meus filhos com a mesma situação, por tudo que tinha acontecido, eu não abandonava minha casa totalmente, porque a casa era minha. Eu não queria abandonar.
Só que todo o tempo que acontecia isso, poderia eu ir para um lado, eu ir para o outro, a minha espada sempre estava junto comigo. Eu nunca larguei da minha Bíblia. Sempre esteve comigo. Nos momentos bons, nos momentos errados, às vezes eu estava lendo o cachimbo do lado, mas minha Bíblia estava ali. Passou-se anos. Só que eu clamava ao Senhor. Eu queria ser mudado. Aquela vida não era a minha. Um cara formado, um cara que tinha uma casa boa, um cara que tinha 3 carros, jogado ali, como muitos, porque é fácil ver uma pessoa hoje como uma largata. Por isso que hoje, Marcos, Deus colocou, junto com os jovens que saem comigo, a gente prega o Evangelho. Jesus Cristo, quando ele falou para os seus apóstolos, ide pregai o Evangelho. Ele não falou, ide pregai a placa da igreja. Por quê? Porque hoje o povo está cansado de quê? A minha igreja só. A minha igreja é isso. A minha igreja é aquilo. A minha igreja procura o Deus do carro, o Deus da casa, o Deus de todas as faces, né? Mas não procura um Deus que liberta. Por quê? Se a gente procura esse Deus que liberta todos os dias, o que ele fala na sua palavra? Buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Será que nós buscamos o reino de Deus, em primeiro lugar? O último culto que eu preguei, eu disse isso. Você levanta de manhã, você vai, põe o seu joelho no chão agradecer a Deus? Ou você vai primeiro escovar o dente? Porque se você for primeiro escovar o dente, Deus já ficou para segundo lugar. Ele não é o primeiro. Já ficou para segundo. Será que a gente agradece a Deus? Os irmãos que estão aqui agradecem a Deus por Deus ter dado esse teto, Deus ter colocado esses anjos na vida de vocês, como colocou na minha, para mim estar falando com vocês hoje aqui? Será que eu agradeço a Deus por hoje eu ter sentado aqui, eu ter comido? É isso que nós temos que pensar. Mas voltando ao assunto de tanto pedir, e resumindo, Deus foi muito misericordioso, porque quando Deus ele tem um plano, ele cumpre. Me levaram para a primeira casa de recuperação, em Itapetininga. Chegando em Itapetininga, me colocaram numa casa que a primeira coisa que fizeram foi meter remédio em mim. E no primeiro dia que eu estava lá, eu tive quase uma overdose por causa do remédio. Ele foi muito forte. E eu ficava... Só que eu estava numa casa de recuperação que eu podia fumar à vontade. Você podia levar o cigarro, podia fumar à vontade. Tinha atividade? Tinha. Tinha remédio? Tinha. Mas quem fumava podia lá fumar um cigarro. Tudo certo. Eu não estava me libertando de nada. Tanto que no dia que eu cheguei nessa casa de recuperação, eu fui dirigindo meu próprio carro. O cidadão da casa, que era mantida pela prefeitura, o cidadão da casa falou assim, pode deixar a senhora que vai ficar ali, tudo certinho? Eu falei, não, sou eu. Ah, mas não é você que veio dirigindo aquele carro ali? Eu falei, foi, é meu. Eu falei, mas você não está com o carro aqui? Eu falei, não. Aí que você se engana. Aí que você se engana. Atrás dessa casca desse ovo, dentro ele está choco. Você tem que ser quebrado. E ali eu fiquei 6 meses nessa casa de recuperação. E aí eu saí. Quando eu saí, a maior decepção. Porque por mais que tinha acontecido, a vida que aconteceu comigo, com a mãe dos meus filhos, eu venho de uma tradição de família que casamento é para a vida toda. Eu tinha filhos. Os filhos, não separa, pai, fica com a mãe, vamos tentar de novo, vamos. E eu saí feliz, achando que ia ter meu casamento de volta. Quando eu chego lá, ela fala para mim assim, os papéis de divórcio já estão prontos. Na época, eu era muito apaixonado pela minha esposa. Volto eu para Cracolândia de novo. Mais uma vez. E ali foi complicado. Foi pior do que a primeira. E ali foi pior. E assim foi indo, meus irmãos. Até que um certo dia,
Eu fui salvo pelo simples folheto, igual o pastor que me deu ontem. Está lá na Kombi, já distribuí uns. Está ali na Kombi. 2 pastores da cidade do Campo Limpo. Eles saíram para evangelizar. E o Espírito Santo tocou no coração deles. Eles estavam passando pelo centro de São Paulo. O Espírito Santo tocou pelo pastor Antônio e falou para eles: vamos na Cracolândia hoje. Falou para o pastor Eduardo. O pastor Eduardo está louco. Vou lá não. Só nós dois. No meio daquela multidão, tudo usando crack. E o pastor Antônio disse assim: vamos que vai ter uma alma lá, uma só, que Deus está falando para a gente tirar. Vamos lá. E assim foi. Chegando lá, eles começaram a evangelizar. E eu estava de longe. Eu vendo aquela multidão, meu Deus. O Espírito Santo de Deus me tocou e eu fui lá, perto dele. Chegando lá, eles me deram um folheto. Na hora que eles me deram um folheto, na hora parece que Deus pegou e fez assim, ó, nas minhas pernas. E na hora que eu vi, ele deu carinho. E eu disse para o pastor Antônio: me tira daqui. Essa não é a minha vida. Eu quero ser mudado. Eu quero ser curado. Ele falou assim: você mora onde? Eu falei: moro em São Mateus. Ligou para a mãe dos meus filhos, avisando que tinha encontrado o marido. E ela disse que não queria saber. Ele que continuasse pela rua. Ele que ficasse lá. Porque ela já estava de saco cheio, tinha sofrido muito. E as pessoas sofrem por nossa causa. Porque além de nós estarmos nos destruindo, nós arrastamos uma multidão junto da gente. Porque essas pessoas ficam pensando: está dormindo aonde? Será que está vivo? Será que comeu? As nossas mães, que graças a Deus ainda. Oi, glória ao Senhor Jesus, a minha mãe ainda é viva. E hoje, graças a Deus, ela tem orgulho desse filho aqui. E meus irmãos, eles, mesmo assim, me colocaram dentro do carro e me levaram na porta de casa, querendo a mãe dos meus filhos ou não. Entraram lá para dentro, ficaram mais ou menos 2 horas conversando. E aí eu entrei para dentro de casa. E ele olhou para mim e falou assim: você quer ser liberto mesmo? Eu quero, pastor. Então nós vamos fazer o seguinte: amanhã, 9 horas da manhã, esteja com a sua mala pronta. E eu vou te levar para uma casa de recuperação. Falei: não vou. Já passei por vocês. Não vou, não. Ele falou: não, mas essa vai ser diferente. E aí eu fui. Chegando nessa casa de recuperação, antes de chegar lá, nós começamos a rodar, e roda daqui, está indo em São Mateus, e roda, eu vejo a placa Santo André, e aí daqui a pouco eu vejo Jardim Santo André, aí eu vejo esses pastores rodando desse carro, e eu perguntei assim para o pastor: afinal de contas, o senhor vai para onde? Eu vou para o Jardim Santo André. Eu falei: mas se eu for por aqui é mais rápido. Para vocês verem o destino de Deus. A minha casa ficava aqui. A casa de recuperação ficava 8 quadras atrás da minha casa. E eu não sabia que existia uma casa de recuperação que era uma chácara. O Tiago entraram lá, conversaram com o pastor Afonso, onde eu tenho muito orgulho de falar desse nome. Pastor Afonso, o cidadão precisa de uma ajuda e nós vamos bancar. Porque, irmãos, uma casa de recuperação, ela, minha filha também, precisa de donativos, precisa de doação, precisa de pessoas que ajudem. Não é as coisas que caem do céu. E eu olhei para aquilo, aqueles muros, caraca, de novo. E ali eles já começaram a fazer amizade comigo, o pastor Afonso me colocou. Lá são chalés, que é uma ex-casa de prostituição, que tinha lá chique, na Jardim da Conquista. E ali nós ficamos. Quando aqueles 2 pastores que portão lá eletrônico, só que lá tem um porém. A porta está aberta para quem quiser entrar, mas a porta também está aberta para quem quiser sair. Caso de recuperação lá não permite. Caso que não termos de responsabilidade para você sair. Então não é uma questão.
Mas quando eu vi aqueles 2 pastores saírem, eu comecei a chorar. Eu falei, até então eu estava seguro com eles, eu falei, agora eu estou perdido. A primeira coisa que me vieram, me trouxeram uma vassoura, um pano. Aqui nós temos atividade. Era quase a hora do almoço, eu fui limpar o refeitório. E ali eu fiz amizade com o Zé. E o Zé falou assim, você sabe cortar legumes? Eu falei, sei. Meus irmãos, eu fui cortar aqueles legumes. Uma semana a gente estava recebendo 17 pastores na casa de recuperação, todos do Rio de Janeiro. E o Zé falou, tem 17 pastores, e agora o que eu faço? Eu falei, eu sei cozinhar. Ele falou, você sabe cozinhar? Eu falei, sei. Sei fazer qualquer tipo de comida. E esse é um dom que minha mãe me deixou, graças a Deus. Então nós vamos trocar. Eu vou cortar os legumes, quem vai fazer a comida eu sei. E ali Deus usou de eu fazer a comida para aqueles pastores e para mais 250 internos. Os alunos que estavam lá. Meus irmãos, quando eu estava assim, todo de branco, naquela cozinha, e primeiro os alunos vieram comer, que eu olhei, ali o Espírito Santo de Deus já me tocava de o que eu tinha que fazer. Ali eu estava dando almoço para vestir, prostituta, apresentar, pessoas com problemas de depressão, pessoas com problemas de álcool. E eu olhei aquilo ali pela primeira vez que me deu o primeiro prato para onde eu comecei a chorar. E assim foi indo. E assim Deus foi libertando. E assim Deus foi mostrando. Lá na casa de recuperação, lá que existe 3 cultos por dia. Levanta às 6 da manhã. Das 7 às 7h30 nós ficávamos de joelho plantado no chão, clamando ao Senhor Jesus. Ali o nosso pastor entrava, vinha com a palavra, acabava a palavra, nós íamos tomar nosso café depois. Na sequência, cada um ia fazer sua atividade. Tem a carpintaria, tem a horta, a parte da limpeza, cada um ia fazer uma coisa. Eu fui nomeado pelo pastor para ser o cozinheiro. E o Zé, muitos anos estando lá na casa, como o irmão está aqui bastante tempo, o irmão, ele falou, não, Marcos, eu quero ser o seu ajudante. Porque os pastores todos estavam comentando da sua comida. Quem fez essa comida foi abençoado por Deus. Eles chegaram para mim e falaram assim, olha, parabéns pela comida. Ele falou assim, não foi eu não. Foi o aluno novo que entrou. E ali o pastor começou a me deixar responsável pela cozinha. Para resumir, meus irmãos, a mulher buriscadinha foi dar um testemunho lá e foi pregar uma palavra num dia de sábado. E aquela mulher muito usada, missionária, muito usada por Deus, o Espírito Santo tremendo. Ela começou a profetizar na vida das pessoas. E o Senhor, aleluia, naquele momento tocou no meu coração e disse assim, essa mulher vai falar contigo. E eu desafiei a Deus. Se o Senhor era na minha vida, ela vai vir falar comigo mesmo. Ela falou com um A, um B, um C. Falou até com um travesti que estava lá. Que hoje é obreiro. Na casa de recuperação, aleluia. E eu fiquei triste, porque quando ela encerrou a palavra do culto, amém, meus irmãos, oramos, e aí minha lágrima caiu. Porque eu tinha que voltar correndo para a cozinha, porque eu ia dar café da tarde para todo mundo. E tinha visitantes, porque lá no sábado à tarde aberto para as visitas, então já tem um culto junto. Meus irmãos, quando eu estou saindo, todo de branco para ir para a cozinha, e o pastor Afonso falou, vá para a cozinha terminar o café logo. Ela vem falando assim, ei você! Ali, minhas pernas começaram a tremer. Você perguntou para Deus se Ele é na sua vida? Aleluia. Ele manda te dizer que Ele é na sua vida e você vai sair daqui amanhã ao meio-dia. Você vai ser um grande evangelista. Você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida na sua vida. E ali eu comecei a implantar chorar, aleluia. E eu fui servir aquele café contente, feliz. Quando foi um dia antes,
um amigo meu tinha ligado para mim, que foi meu supervisor comigo, o Cláudio. Depois que ela falou comigo, ele ligou para mim de novo, ele estava em Santa Catarina, e ele falou, está fazendo o que ainda aí, servo de Deus? O seu lugar é aqui, vendendo livro, indo para a igreja, falando de Deus para as pessoas que nem você estava nas portas. Seu lugar não é aí não. Estou comprando sua passagem. Seu ônibus sai amanhã, meio-dia. E a mãe de seus filhos está indo aí te buscar. E ali, meus irmãos, eu comecei a chorar. Porque a mãe dos meus filhos estava aqui e falou assim, o Cláudio já comprou sua passagem? Ele falou, a passagem para amanhã, meio-dia. Só que o pastor Afonso disse, espera aí, antes de ir embora você vai ter que fazer a última refeição presente. Está pensando que é assim? A sua passagem aqui foi para vir, sabe? E mostrar para as pessoas que Deus é na sua vida. Ao meio-dia eu saí. E até hoje eu estou pregando a palavra. Aí a primeira coisa que nós saímos de Santa Catarina, fomos viajando, e eu trabalhando com as pessoas, e eu tinha esse supervisor que me humilhava direto. Era amigo meu até hoje, mas ele me humilhava muito. E ele dizia assim, hoje você não está vendendo? Está com a vestimenta da droga, está querendo usar de novo. E ali eu baixava a cabeça e chorava. Eu só usava essa frase para ele. Cláudio, você se diz servo de Deus. Ele era uma certa denominação. Mas a Bíblia diz, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Toda vez que ele me humilhava, eu dizia, os humilhados serão exaltados, os exaltados são humilhados. E o tempo foi passando, meus irmãos. E eu continuando pregando a palavra de Deus, antes do pastor chegar, eu estava falando de uma senhora que Deus usou. Deus estava batendo na porta da casa dela e ela foi traída pelo marido e ela ia se matar. Só que eu bati na porta dela, vendendo o livro, e Deus tocou no meu coração, eu olhei dentro dos olhos dela e falei para ela assim, Deus está mandando te dizer para você não fazer o que você ia fazer 5 minutos atrás. E ela olhou para mim e disse assim, como é que você sabe que eu ia fazer há 5 minutos atrás? Eu falei, não sei. Deus mandou te falar e eu estou te falando. Tá bom, não me pergunte por quê. Deus mandou falar e eu estou falando. Ela falou, então entra. Você é crente? Eu falei, não, eu sou cristão, porque crente até o diabo é. Ele conhece a Bíblia e vai falar, crente até. É crente qualquer um. E ali eu entrava na casa dessa mulher, lá na mesa, na pia dela, tinha um copo com água e um copo cheio de chumbinho. Ela ia se matar porque foi traída pelo marido. Ela pegou o marido na cama com a amante e ela estava dentro do bagaço. E ali Deus me usou muito de falar com essa mulher. Há 3 anos depois, voltei para a igreja, bati uma casa amarela muito linda. E Deus usou de eu profetizar umas coisas para ela, não me lembrava, hoje me lembro que ela me contou. Depois eu bato naquela casa, a minha dona Hilux, me vê uma loira, bonita, e ela disse assim para mim, assim, bom dia, senhora, a gente está fazendo um trabalho na área da educação. Ela falou, bom dia, Marcos Bezerra. Você já me conhece de onde? Eu nunca vi a senhora mais loira. Você não lembra de mim? Falei, não. Entra. E ali aquela mulher começou a contar a história dela. Que ela ia se matar por causa do marido. E aí eu lembrei. Dona Lúcia. Ela falou, sou eu mesmo. Falei, mas até então a senhora era morena? Ela falou, depois que inventaram a farmácia, não tem mais problema. Falou, Marcos, Deus usou de você na minha casa, você lembra? Eu falei, você não lembra para você mais não. Então eu vou te falar tudo. Aí ela contou tudo o que eu falei. E você falou para mim que eu ia terminar minha faculdade, eu terminei. Você falou para mim que eu ia ter um grande emprego. Hoje eu sou gerente do Banco do Brasil. Eu agradeço a Deus de joelho todos os dias pela sua vida. Eu falei, não agradeço a mim, não, agradeço a ele. Porque eu sou uma ex-lagarta que hoje uma borboleta está voando para falar a palavra de Deus. Então, hoje eu digo para vocês, meus irmãos,
E se a gente for falar aqui, a gente vai estender a noite, a semana que entra e a outra, porque é muita coisa. Aonde eu digo para vocês de coração, a partir do momento que vocês estão aqui dentro, vocês já têm uma vitória muito grande. A partir do momento, como eu disse anterior, Deus colocou 2 anjos aí, uma família na vida de vocês, para colher. Ai de Deus. Hoje você pode ser uma lagarta para a sociedade, mas amanhã vai ser uma borboleta. Deus já tirou vocês do lixo e colocou vocês no lixo. O irmãozinho aqui disse ontem para mim que chegou até pegou. Ontem estava no lixo, hoje está no luxo. Um dia tudo apontar e não falar, sim, fui uma lagarta, hoje eu sou uma borboleta. Hoje eu falo de Cristo. Hoje eu falo desse Deus vivo. Agora não esqueça, daí, não é placa, não é propaganda de casa de recuperação. Não, aí. Estive na casa de recuperação tal. Ali, o Espírito Santo de Deus trabalha. Ali, o Espírito Santo de Deus usa do pastor. Ali, o Espírito Santo de Deus usa da missionária. Ali, aonde eu fui liberto. Ali, a minha mente é ocupada. Ali, eu não tenho tempo. O inimigo tomar a minha mente. Aleluia? Aonde eu digo para vocês, aqui é o melhor lugar que você. Aquele portão para dentro é só glória. Aquele portão para fora é só chuva. Por exemplo, os japoneses, quando uma pessoa morre, eles fazem festa. Brasileiro, pobre quando morre, ele faz escândalo. Por que o japonês faz festa? O japonês, quando o filho nasce, ele chora. Sabiam disso? Quando o filho de um japonês legítimo nasce, ele chora. Ele chora porque o filho está vindo no mundo para sofrer. E quando ele morre, ele faz festa porque ele parou de sofrer. Ele não vai sofrer mais. Muita gente não sabe isso. Quando vê, às vezes, fala, fizemos que um japonês não cai uma lágrima deles. Porque ele sabe que aquela pessoa está descansando, está bem. Ela parou de sofrer. E da porta, do portão para ali é sofrimento. Por que é sofrimento? Porque se a gente não ficar focado, é como eu estava até conversando com o pastor ontem, a passagem de Pedro, quando eles estavam naquele barco, na tempestade, todo mundo fala, né? Quando conta da passagem, quando Jesus aparece e chama, vem Pedro, e ele dá os primeiros passos, todo mundo fala, Pedro, homem de pouca fé, né? Não, homem de muita fé. Porque naquele barco não tinha só Pedro. Aquele barco estava cheio. Ele foi o único que foi à frente. Mas, por que Jesus disse isso? Enquanto o foco dele estava, Senhor, já que é tu mesmo, faça que eu vou até ti. Então, bem. Enquanto ele estava focado, olhando para Jesus, ele não andou. Mas a partir do momento que ele baixou os olhos e viu que estava na água, aí caiu. Por que eu digo isso para vocês? Hoje vocês estão muito focos aqui. É Jesus Cristo. Hoje vocês estão muito focos aqui dentro da casa. Não olhe para lá. Não olhe para trás. Ontem passou, hoje nós temos que viver, amanhã pertence a Deus. Olhar para o passado é sofrer 2 vezes. Agora devemos sim olhar para o passado e dizer, Jesus me curou. Eu era um drogado. Eu era uma lagarta. Para testificar o nome do Senhor. Não a nós. Nós não somos nada. Eu falo para Deus, Senhor, por que às vezes o Senhor faz coisas? Por quê? Seu carro já está preparado. Essa Kombi veio para mim agora, faz a primeira viagem que ela faz. Eu estava precisando de um carro melhor. Eu comprei essa Kombi sem R$1 no bolso. Uma Kombi que vale R$28 mil. Você comprar? Não, não financiei, nada. A pessoa que me vendeu falou, você paga com poder bastante.
Mas eu já vinha orando a Deus, o meu foco era esse, orando ao Senhor. Senhor, preciso de um carro maior. Senhor, tem mais funcionários. Eu tenho um Uno que está lá em casa, eu tenho um Uno Midway 2010, e está lá em casa. Ele estava se tornando apertado. Viajava eu, minha esposa, minha cachorra que eu viajo com a Shih Tzu, mas os funcionários da metade de ônibus tornava pequeno. Como está acontecendo na vida do pastor. E aí, Senhor, preciso de um carro maior, Senhor, preciso de um carro maior. Vai numa financiadora, você encontra uma coisa que você quer, uma burocracia para você financiar. Que dia que eu desse o meu carro que eu estou pagando ainda, eu ia perder tudo que eu já paguei mês, porque sai a micharia, entendeu? Estou pagando ainda o bichinho, aí já paguei a metade das prestações, meu carro ia sair por 5 mil. Falei, não, continua andando mesmo, que Deus vai preparar um. Deus vai me dar um carro maior, Deus vai me dar uma coisa melhor. E aí, então, você continua um pouco. Toda vez que você chega aqui, você pega a palavra de Deus para mim, pega essa foto aqui. Convertor. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar para ganhar seu dinheiro. Você é um cara que de todos que entram aqui dentro da minha editora, que falaram mal de você, que você não presta, que você é um noia, que você é isso. Eu queria que 50% só tivesse um pouco do caráter que você tem. Porque por mais que eu usei droga, por mais que eu tive um passado, eu tive uma coisa. E eu tenho uma coisa. Que minha mãe me ensinou. O homem, para ser homem, tem que ter duas coisas. Nome e palavra. Se ele perdeu o nome, ainda ele tem a palavra. Agora, se ele perdeu os dois, amigo, aí ele deixou de ter nome. E eu tenho uma coisa de bom, que Deus colocou na minha mãe para passar para mim. Nome e palavra. Eu agradeço a Deus muito por estar aqui falando com vocês. Eu agradeço a Deus muito, sabe, por estar levando o Evangelho para o Brasil. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que o pastor, junto com a missionária, está dando para a gente estar falando um pouco da nossa vida. Que amanhã seja cada um de vocês que fale para um. Nunca esqueça, se, acho que tem muitos aqui que são pais, são avós, não esqueça que dentro da casa de vocês pode ter uma lagarta. Amanhã pode virar uma borboleta. Se cair, não jogue para fora. Não desanime. E vocês que estão aqui dentro, se apegue bastante nesse Deus maravilhoso. Se apegue muito em Deus. E se possível, olhe na TV 24 horas. Olhe nessas regras de Deus aqui, 24 horas. Missionário, estou aflito. Dá uma palavra. Ela vai te dar. Pastor, estou meio assim, estou meio inseguro. Tem pessoa melhor para você sim. Primeiro Jesus Cristo. Mas, essa é uma experiência viva aqui dentro. A casa de Deus. Que o Espírito Santo de Deus seja permanente na vida de cada um de vocês. Cada dia mais. E, como o pastor disse, às vezes eles vão na igreja. Ele vai direto na igreja, vocês sempre vão. Tá? Deus tocar no coração de vocês. Pouco que já tem sido feito na vida de vocês. Porque a única coisa que pode libertar totalmente vocês, sabe o que é? São vocês mesmos. Porque Jesus, ele diz assim, nosso amado Deus, ele fala dessa forma. Faça a sua parte, eu vos ajudarei. A parte dele ele já fez em relação a vocês que estão aqui. Falta comida, falta dormida, não falta comida espiritual, porque garanto que aqui é o que mais tem. Entendeu? Não falta tempo ocupado, é arte. Como ele mexe com arte. Amanhã vocês vão sair daqui, os artistas. Amanhã vocês vão estar pegando isso daqui, fazendo para vocês venderem, mostrar. Olha o que Deus fez eu aprender. Que amanhã seu filho, pai, como é que eu faço isso? Meu filho, isso é um origami. O que é um origami? Origami é isso daqui, ó. Tanto que no material que nós vemos, ensina como se fazer um origami. No caso, o pato. Tá? Então, eu aprendi. Então, Deus abençoe bastante. Gostaria de estar passando um pouco para o pastor. Gostaria de estar olhando pelos irmãos. Apresentando a vida dos
irmãos, gostaria que os irmãos colocassem de pé. E fiquem vocês sabendo, cada vez que essa casa de recuperação, cada vez que esse lar, que é a casa de vocês, cada vez que uma Bíblia ela é aberta, o céu entristece. Os anjos ficam numa maior festa. E o diabo fica muito nervoso. Está falando dele. Cada vez, você pode estar sozinho no seu quarto. Você abrir a sua Bíblia, você pode ter certeza que o céu para prestar atenção no que você está fazendo, no que você está fazendo. Se crer e acreditar que tem um desejo no coração, peça a Deus aquilo que vocês querem, pode ter certeza. Eu tenho uma frase muito bonita, porque pessoa negativa não anda do meu lado. E não trabalha comigo, só está dentro desse carro que Deus quer. Tudo que vocês fizerem, vocês têm. Você quer um carro, você vai ter. Você quer uma casa, você vai ter. Grave bem essa frase. Sou filho de Deus, dono do ouro e da prata, dono do mundo. Eu vou ter medo de quê? De nada. De nada. Pai de vocês, meu Pai, é a pessoa mais rica do mundo. E a maior riqueza que Ele nos dá é a vida eterna. É a vida eterna. Meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos nos preparar. Eu tenho certeza. De repente, ele pode ser salvo e eu não. Ele pode ser salvo e eu não. Então vamos nos preparar para a volta de Jesus. Se haver mais coisas, Ele vai acrescentar, pode ter certeza. Amém? Amém. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, apresento a cada um que está aqui nas Tuas mãos, ó Pai. Tu sabes as necessidades deles, Senhor. Liberta, Senhor, os que têm o vício ainda no coração da droga. Liberta da bebida. Dá força, Senhor, ao pastor, ao seu ministério. Dá força, Senhor, aos seus projetos. Abençoe a missionária, a sua filha, Senhor. Usa dela, Senhor, usa do pastor aonde eles forem, ó Pai. Que o Senhor venha prosperar nessa casa de recuperação. Que isso não pare aqui, Senhor, que venha se estender a cada vez mais, Senhor, porque muitas almas têm que ser libertas. Senhor, cada um que está aqui dentro chora amargamente, Senhor, porque foi uma lagarta, mas só de estar aqui dentro é uma borboleta. Agora precisa voar, ó Pai. Precisa voar, Senhor. O Senhor venha preparar a cada um aqui, para quando sair para voar, venha pregar a tua palavra. Que seja colocado no coração de cada um o teu amor, a tua santidade. E, em primeiro lugar, a tua libertação. E quando essa boca abrir, Senhor, vai dizer, eu fui liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade. Só o nome dele seja louvado. Amém? Amados, é gratificante ouvirmos de Deus aquilo que Ele tem feito na vida. E o melhor de Deus estará por vir sobre as nossas vidas. E quando Deus quer falar, ninguém pode impedir. Nós recebemos pela parte da manhã, qual foi o versículo bíblico, o tema sobre o tempo. É o tempo, Eclesiastes capítulo 3, nós pregamos de manhã, falando sobre o tempo, sobre todas as coisas, onde aprender a administrar o tempo, onde nós mostramos o apóstolo Paulo em Filipenses, sem ter fartura também, sem ter peso, sem estar alegre também, sem passar pela tristeza, e posso todas as coisas naquilo que me fortalece. E Deus vem novamente falando a respeito do tempo, quando nós queremos fazer tempo, né? E o dono do tempo é o próprio Deus. Então vemos aí o amado Deus falando sobre a boca dele, glória a Deus por isso, a respeito disso, e também outra palavra que nós falamos aqui, sobre o nome, né? Nós temos como riqueza o nosso nome, né? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus confirma isso aqui
né, da parte de Deus, né, o Espírito Santo. Eu não falei nada para o irmão, o irmão não estava aqui, né, na escola dominical, e tudo que foi falado acrescentou-se sobre o testemunho sobre isso. Mas para que tudo isso aconteça na nossa vida, existe um passo fundamental que está em João 15:15. Quando nós reconhecemos que não foi nós que escolhemos a Ele, e Ele que nos escolheu. E Ele diz assim, no 15:15, né? É uma palavra abençoada de Deus, no Evangelho de João 15:15. Já não vos chamarei servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. O servo, ele não entra na intimidade do seu Senhor. O que nós vimos o nosso amado falar é porque ele se tornou mais do que servo, se tornou-se amigo de Deus. Amigo de Deus. Porque tudo que ele ouve do Pai, ele nos faz ser revelado, ele nos conta. Essa amizade é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É verdade? Quando nós morremos, né, e que vamos ser enterrados, os nossos amigos vão lá para fazer a nossa condolência, e um joga terra, o outro joga flor, o outro acende uma vela, dependendo da sua religião, o outro chora. Mas esse amigo é o único que desce, porque ele já desceu. Aleluia. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e está sentado à destra. Amém. O único que desce com a gente no túmulo é ele. É o nosso verdadeiro amigo. É por isso que ele chama. Seja amigo de Deus. E é gostoso você ouvir os amigos de Deus falar. Os servos por excelência, mas porém mais do que servo, amigo, que abraça as causas do Senhor. Amém? Queremos agradecer, em nome de Jesus, que Deus continue lhe honrando, que Deus continue lhe abençoando. Aprendemos muito aqui, né? Eu mesmo me enchi do poder, aprendi bastante, né? Porque somos eternos aprendizes e aprender do bem, né? Para com as nossas vidas, não é isso? Aprender aquilo que Deus tem feito e irá fazer na nossa vida. E eu recebo, né, do que o irmão tem profetizado a respeito do nosso projeto, da nossa vida. Amém? Que Deus ainda irá nos levar em vários lugares aí, né, lançando, né, o amor de Deus e a obra de Deus. É esse lugar aqui onde trabalhamos, e já temos salvado várias vidas. Aleluia. No ano retrasado fizemos aí uns 3 casamentos. Hoje tem pastores, né, que hoje estão nas igrejas, né, pregando o Evangelho, casamentos reconciliados. E tiramos aqui uma mulher que estava na sarjeta, minha esposa, quando chegou no Rio, pegou essa causa, vivia aí, era uma mulher aqui com sonho, bonita, vivia ali no Mercado Velho, Deus tirou, Soraya, muito bem conhecida aqui. Então Deus, eu já tinha ido embora daqui quando fui importunado por Deus para voltar. Porque eu tinha algo para fazer aqui nessa cidade. Eu estava em outro destino e Deus me incomodou. E nós voltamos aqui, é a segunda vez que eu retorno aqui. E Deus nos salvamos dessa vida e mais vidas. E lamentavelmente, como não poderíamos deixar de falar, muitos que estiveram aqui já soubemos notícia que morreram, porque não quiseram ser amigos de Deus. E diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E o nosso protetor é o próprio Deus. E que Deus continue abençoando o Senhor, a sua esposa, seus pais, seus irmãos, sua família, e que o Senhor vai fazer parte, a partir de hoje, né, do rol das nossas orações. Amém. Né, dos meus joelhos, das nossas orações, e creio também da minha esposa, que compartilha, né, com o meu ministério. Né, e sofremos juntos, choramos juntos, andamos juntos. Né. Deus me tirou da sarjeta, né, como mendigo de rua em Campinas, em São Paulo, né, onde eu já não tinha mais a função motórica, parei de trabalhar nas feiras de artesanato e a minha vida era na Beledice, né, em Campinas, na Praça das Andorinhas, na Praça da Prefeitura, embaixo do teatro, em Campinas, vivia ali uma vida miserável. Foi o meu último estágio, né, todo mundo. Mais um dia alguém teve coragem de dizer: Jesus te ama. Amém? Amém. E
E aquela palavra bateu no meu coração. E fui para o Eliasim. E ali, hoje, eu agradeço também. Sou muito grato. Já estive lá. Pastor Valdomiro, pastor Isabel, são os meus pais, né, que me entenderam, me compreenderam. Cheguei horrível, defecando na roupa, cabeludo, cheio de tatuagem, cabelo grande, a barba, um monstro. E por uma palavra que alguém havia me dito dentro do INSS em Campinas, quando eu disse que era hippie, aquela mulher disse, não, você é um indigente, se você morrer hoje, você não vai ser enterrado com honra. Também faleceu muito a minha vida. E, graças a Deus, eu sou grato pelo Eliasim. Deus restaura. Né? E seja grato pelas pessoas que te amam, que têm feito alguma coisa pela tua vida. Amém? Então, agradecemos a Deus. Eu queria que a minha esposa viesse aqui, e o Marcos também, e que Daiane tirasse uma foto aí, depois tirar uma foto de todo mundo, né? Para que nós possamos seguir essa passagem que o seu pastor teve, que ele vem passando, eu passei por isso não ontem. Pois é, então Deus está falando sobre o tempo. Cuidado com o tempo. Pode fazer aí. Cuidado com o tempo. O tempo de Deus, né? Aí pode vir, o pessoal que tem lá. Guardar com nossa boa recordação em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus venha abençoar a vida do irmão Marcos. E amanhã já está também na nossa página, né? Na nossa página do Facebook e também no nosso... Chega aqui, amado. Estou filmando. Tá filmando também? Segura aqui, então. Segura ele pra ele, vai tentar. Tem que apertar alguma coisa? Não, Só segurar. E... Na paz, Deus abençoe. Pode deixar aí. Só vou pegar essa. Um curso hoje também. eu vou ver a assembleia aqui. Pediu para mim, hoje levar uma palavra.